Oi, meu nome é Malu, e hoje a gente vai falar sobre o barroco, mais precisamente dentro da literatura, porque a gente sabe que esse estilo ele conversa também com a arquitetura, né, com esse ramo da arte. E a gente também vai estar falando do barroco no Brasil, tá? É importante a gente ter essa diferença entre o barroco europeu, que acontece um pouquinho antes, e o barroco aqui no Brasil. O barroco aqui no Brasil começa no início do século XVII, em 1601. E é isso, vou começar. É muito importante a gente começar falando de barroco, falando do contexto histórico, porque vocês vão ver que esse estilo ele conversa muito com o contexto que ele está inserido, querendo ou não, sabe? Então a gente entender como as coisas acontecem, por que elas acontecem, ajudam muito a gente a entender o estilo barroco. Então vamos lá, para contexto histórico. Seguinte, contexto histórico. A gente tem o Renascimento e a Contra-Reforma. O Renascimento e a Contra-Reforma são coisas opostas, né? Então elas têm algumas características que se opõem. Por exemplo, a gente sabe que o Renascimento ele vai pregar o antropocentrismo, que é o homem no centro. É o homem sendo, enfim, ouvido finalmente, é o homem expressando as suas ideias, é o homem falando sem que a religião ou algum outro aspecto o tire dessa centralidade, entendeu? É o poder para o homem. E a Contra-Reforma, que é a resposta da igreja à reforma, vai pregar o teocentrismo, que é o Deus, né, que é a religião, no centro. Ou seja, as coisas serão explicadas através da religião. Outra coisa muito importante que eles têm conflito, né, é que o Renascimento pega a razão. O Renascimento ele vai pautar as suas ideias na ciência, no desenvolvimento da ciência, que tem muito a ver também com o antropocentrismo, né? Já a Contra-Reforma difunde as suas ideias através da emoção, né? Nada na religião ela vai ser explicada através de uma razão. É tudo muito emocional, como você se conecta com aquilo. E também temos o materialismo em contraponto com o espiritualismo, né? Eu acho que essas coisas falam por si só. Espiritualismo voltado para a religião e materialismo voltado para a ciência, tá? E aí o barroco vai nascer exatamente disso, do conflito entre essas duas coisas. Como essas duas coisas vão ficar toda hora se chocando e procurando entrar em um consenso e não conseguindo, porque eles são muito opostos. Então, essa crise de valores que gera o estilo barroco. Ele vai nascer no meio de uma confusão de ideias e sempre muito ligado a uma confusão de ideias dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica se autocontestando e, ao mesmo tempo, tentando perpetuar o seu poder sem entender muito o que estava acontecendo. Isso é bem legal a gente ver aqui dentro do barroco. Seguindo para o segundo aspecto que a gente vai analisar, são as características gerais. As características gerais do barroco são muito importantes porque, como eu disse antes, elas conversam, vocês vão perceber que elas conversam com o contexto histórico. As características gerais, eu acho que a principal delas e a que mais cai é o uso exagerado de figuras de linguagem. A gente consegue ver dentro dessas figuras de linguagem o estilo do barroco. Então, a gente vê em um texto que tem muita figura de linguagem, a gente já consegue destacar alguma coisa barroca dentro dele. Acho que a primeira figura de linguagem importante é a antítese, e a gente consegue entender por que essa antítese é usada toda hora, né? Antítese quer dizer confronto de ideias que normalmente não se juntam, né? Então, tristeza e felicidade, noite e dia. Então, são coisas que normalmente não se juntam e que são postas em contradição aí, entendeu? Então, muito condizente com essa crise de valores que a gente vê no barroco é o uso de antíteses. Além disso, a gente tem o hipérbato. Hipérbato é uma desordem. É quando você troca a ordem normal de uma frase. Então, em vez de eu falar
O cabelo dela é loiro, eu falo, loiro o cabelo dela é. Meio índio, meio Yoda, mas faz sentido. E eu acho que é isso que torna a poesia barroca, né, e as obras barrocas, a prosa também, tão difícil de entender, porque é tudo trocado e isso não é muito comum a gente de ler e achar aquilo não soa bem pro nosso ouvido. Mas é muito legal a gente pensar nesse hipérbato porque as pessoas estavam confusas, as ideias estão confusas. Então a poesia, a prosa vai ser confusa, tá? Outra coisa são os paradoxos, também muito condizente. Paradoxo são ideias ilógicas. É eu falar que o gelo tá queimando. Enfim, coisas ilógicas. E que também dá pra perceber, exatamente como os hipérbatos, como as coisas estão meio estranhas, ninguém entende nada, ninguém confia em nada. E por último, metáfora e metonímia, que são figuras de linguagens chaves, com certeza vai cair no Enem ou em qualquer outro vestibular. Botei aqui eu vou mudar minha câmera. Botei aqui um textinho pra gente ver onde é que essas figuras de linguagem estão. É do Jerônimo Bahia. Chama Há uma trança de cabelos negros. Diversa sem cor igual em bizarria. Sois bela trança luxe de sofala. Luto por negra, por vistosa gala. Nas cores noite, na beleza dia. Olha aqui, noite, dia, viu? Antítese. Negra, porém de amor na monarquia. Olha, essa frase é um hipérbato, gente. Negra, porém de amor na monarquia. Por que não falar monarquia negra? Não. Enfim, gente, não dá nem pra entender. Renai, senhora, não sereis vassala. Sombra, mas toda a luz não vos iguala. Tristeza, mas venceis toda alegria. Tudo sois, mas eu tenho resoluto. Que sois só na aparência enganadora, negra, noite, tristeza, sombra, luto. Porém, na essência, ó doce matadora, quem não diria que sois e não diz muito? Dia, gala, alegria, luz, senhora. Enfim, esse foi um texto de Jerônimo Bahia, claramente barroco e cheio de figuras de linguagem. Agora a gente vai achar outras características dentro desse texto que se juntam muito bem com as características principais do barroco. A primeira delas, a gente pode falar que é a consciência da efemeridade da vida. Ter consciência da efemeridade da vida é basicamente perceber que a vida passa e que a gente tem que aproveitar os nossos momentos aqui, mas com ressalva. Lembra que eu falei no início que o barroco está conectado com uma história religiosa. Então, essa efemeridade da vida vai ser com cuidado para não pecar, entendeu? Vai ter muito essa relação com o pecado. Outra coisa é o uso de estratégias argumentativas. O barroco é um estilo extremamente apelativo, então ele vai fazer de tudo para te convencer coisas. Ou te convencer que a igreja é o melhor caminho, ou te convencer que a igreja não é mais o melhor caminho, ou te convencer que a vida está perdida, ou te convencer que tem muito a viver, então vamos aproveitar. Entendeu? Então ele vai utilizar dessas estratégias argumentativas, que seria legal vocês saberem que a primeira delas é o cultismo. Cultismo, basicamente, é ser culto, lembra disso? Usar argumentos para convencer o seu leitor, sendo culto. Então, cultismo. Eu lembrei assim. Outra coisa muito legal é o conceptismo, uso do jogo de palavras. Então, eu jogo as palavras de uma maneira rebuscada para te fazer, te convencer àquilo que eu penso, ok? Enfim, essas são as características do barroco. Agora vamos para outro aspecto. Agora a gente vai falar de poesia barroca. A poesia barroca, gente, ela é dividida em várias ramificações. Eu escolhi aqui 3 delas. Eu vou começar com a poesia satírica, que eu acho que é a que mais cai e a que mais aparece e a mais famosa, assim. Quando você pensa em barroco, você pensa em poesia satírica, tá? Seguinte, poesia satírica. Critica a corrupção das autoridades e dos cidadãos da comunidade. Também é rica em metáforas e antíteses, como eu falei, as figuras de linguagem aparecendo aqui de novo, tá? A pessoa que mais faz isso, a pessoa que mais
produz poesia satírica, a pessoa que mais critica, a pessoa que mais vai denunciar autoridades, mais vai denunciar corrupções, desavenças, é esse carinha aí que tá aparecendo pra vocês. O nome dele é Gregório de Matos. Gregório de Matos foi um crítico ferrenho da Bahia. Bahia, que era a capital, e ele vai criticar toda a sociedade, o governo, o sistema, e sempre pegando da poesia satírica e sempre usando das figuras de linguagem, tá bom? Eu trouxe aqui também outro trechinho de um poema que dá pra ver claramente o que ele quer dizer, né? O poema começa assim: Triste Bahia, ó, quão dessemelhante estás, e estou do nosso antigo estado, pobre, te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me tocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante, olha ele aqui criticando, desde em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda. Simples acidez do sagaz brichote. Aqui ele tá usando uma metonímia, né, falando de brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Enfim, gente, esse é o Gregório de Matos, tá bom? Muito importante saber de Gregório de Matos para entender barroco, tá? Agora a gente vai para os outros dois aspectos da poesia barroca que eu falei que a gente ia ver, que é a poesia existencial, tá? A poesia existencial é basicamente uma filosofia. Então ele vai discutir a consciência do artista sobre a efemeridade da vida, sobre quão confuso ele tá, sobre quão à mercê, ele não sabe quem confiar, não sabe se ele confia na igreja, não sabe se ele confia em nada, ele tá muito confuso e dá pra ver isso dentro da poesia. Nunca vi cair muito, mas é importante saber, né? Enfim, a gente consegue ver dentro dessa poesia existencial uma briga entre vida materialista e salvação divina. Porque a gente sabe muito bem que a vida materialista, se a gente se pega, né, se apega às coisas da terra, né, a vida terrena, e a gente acaba cometendo pecados, qual vai ser o nosso destino final, sabe? As pessoas tinham muito medo do destino final, as pessoas tinham muito medo do que aconteceria pós-morte, se elas iriam pro céu, se elas iriam pro inferno. Então essa relação de como elas vivem a vida é muito delicada. Enfim, agora, terceira, poesia religiosa. Essa é muito importante. Porque essa se apega bastante ao convencimento da igreja, que nessa época estava totalmente abalada, né? Uma igreja que está perdendo muitos fiéis e que precisa se impor, precisa mostrar sua força. Então o poeta se mostra arrependido dos seus pecados e pede perdão, exatamente como eu estava falando antes, essa relação da vida terrena, né, gente? E aqui a gente tem a preocupação do artista em relação ao seu destino após a morte, como eu falei também. Então aqui ele tá com muito medo. Bom, gente, outro aspecto do barroco é a prosa barroca. A gente tem a poesia e a gente tem a prosa. Dentro da prosa, eu acho que a pessoa mais importante aqui do Brasil é ele, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é de extrema importância porque ele vai difundir aqui a fé católica, né? E ele usa muito da prosa barroca, que é uma prosa, exatamente como eu falei, de convencimento, né? Então ele precisava dessas estratégias de convencimento para catequizar os índios que estão aqui, convencer os colonos, entendeu? Então ele precisa dessa prosa apelativa, como eu tinha falado. Então o padre procura convencer os leitores que a igreja é o único caminho possível, a única salvação. Então, através de estratégias argumentativas. Então eu trouxe aqui, eu acho que o livro principal do Padre Antônio Vieira, sem dúvidas, é Sermões, e eu trouxe aqui um trechinho dele pra gente ler. Oh, que diferentes parecerão então todas as coisas dessa vida. Nenhum homem há aquele ponto que não se desejara muito uma das duas, ou ter nascido ou tornar a nascer de novo, para fazer uma vida muito diferente. Mas já é tarde, já não há tempo.
Então ele usa essas estratégias, né? Ele bota pessoalidade, nenhum homem, entende? Ele quer aproximar o leitor e ao mesmo tempo fazendo essa reflexão, né? Nesse aqui ele não fala de igreja, mas enfim, ele tá submisso isso, né? E é isso, gente. Esse é o Barroco, muito importante, cai bastante no Enem e espero que vocês tenham entendido.